Existe uma carga horária máxima por dia? Não. Não, Por dia não. No geral, o que a gente vê é de 30 a 40 horas semanais que os empregadores pedem. Alguns empregos são, por exemplo, eu já tive outros que assim propiciavam 20 horas semanais só, o que dá meio turno. Então aí o garoto, quando chegar lá, tem a possibilidade de pegar um second job, né, um segundo emprego. E aí eles lá mesmo conseguem, é fácil e tudo. Porque daí, né, fecha manhã e tarde, ou noite e manhã, enfim. E aí ganha bem legal, né? No caso do João e da Janaína, vocês passaram 3 meses trabalhando e fazendo viagens para conhecer, né? Isso acontece, como é que foi essa questão do trabalho? Foi 3 meses de trabalho contínuo? Tinha folgas semanais? Como é que funcionava? Tem, na verdade, o empregador que monta, assim, no meu caso, eles até colocaram que a gente poderia optar pelos dias de folga. Nem eu não é normal nesse programa, mas eu tinha folga sábado e domingo, trabalhava de segunda a sexta. Que mamata, hein? Era o horário que eu De pedi. segunda a sexta, mas no final de semana sexta. os parques aquáticos deveriam estar lotados, né? É porque eles tinham empregados fixos que eram de fim de semana, assim, então daí os estrangeiros, no caso, trabalhavam durante a semana, que daí os outros que tinham folgas, né? Mas eu tinha o meu horário mais ou menos certo, que era o horário do parque, assim, que era em torno das 9h30 da manhã até 5h30, 6 horas da tarde. Então já não tinha possibilidade de fazer hora extra durante a semana, porque o parque estava fechado. Então já tinha mais ou menos certo o meu horário, né? Mas o teu deu 40 horas semanais? Dava, mais ou menos. Isso. E a tua paga horária era de? 7h50, assim, 7h50. Tem aqueles outros tipos de emprego que o garoto recebe muita gorjeta. Então esses, né, tipo garçom, etc. Essa é a dica importante. Essa é a dica Essa é boa. Trabalhar em hotéis, resorts, né? Eles dão muita gorjeta. É muita gorjeta, muita. Falando eu tinha shifts, né, que o empregador ele colocava na semana pra gente. Então ele decidia as horas livres, os dias livres que a gente teria na semana. Mas não tive a sorte da Janaína, de sexta, sábado e domingo eu tava lá no parque trabalhando. Tu não teve jeito, né? Não. As folgas eram durante a semana, né? Ana, a questão de investimento para se fazer, então, um intercâmbio como este, né? Quanto geralmente se custa uma viagem desta? Como é que a pessoa pode se planejar? Então, estou pensando em fazer agora nas minhas férias este. Como é que eu posso me planejar para isso? Hoje em dia intercâmbio é uma coisa assim muito na mão, né? Não é mais para elite, as pessoas não têm que pensar que é só quem tem muito dinheiro que vai. A classe média vai em peso, eu te diria que acho que a classe média vai mais ainda, né? É a que mais precisa da gente para mostrar os caminhos e tudo. É tudo muito facilitado, dá para parcelar. Nesse caso específico desse programa, é um investimento aí de em torno de $1.500, o que é bem tranquilo para se pagar, e depois eles já no segundo mês já estão tirando esse investimento, porque... Claro, já estão recebendo lá, né? Então, assim, é um tipo de programa que está na mão, assim, para as pessoas em geral. E eles têm o ano todo, por exemplo, para se preparar, porque como ele é sazonal, ele acontece só no final do ano, né? O embarque normalmente é aí na primeira quinzena de dezembro, logo depois que eles terminam a faculdade. Então, assim, tem o ano inteiro para pensar nisso, né? Normalmente nós fazemos as seleções aí na metade do ano, julho, agosto, setembro, é que começam a vir as vagas e a gente fazia a seleção do pessoal. Para agora, por exemplo, a gente já está fechado para essa temporada, né? E a não ser que pinte uma que outra vaga, mas assim já está. Então, as pessoas têm que se acordar para isso lá pela metade do ano, né? Isso agora eu também queria voltar até numa questão que nós tínhamos falado antes, a questão do inglês, né? Tem que ter um inglês de preferência intermediário. Tem algumas posições lá que precisam menos de falar, de ter contato com o público. Então, por exemplo, se vai ser camareiro de hotel, claro, não vai ter contato com o público. Então, assim, o inglês está meio macarrônico, tudo bem, né? Mas eles têm que fazer um teste de nivelamento, de conhecimento do idioma. A gente pede, nós temos um teste próprio e a gente pede que tenha um nível intermediário, assim, para poder se comunicar, né? Ainda que eu, particularmente, ache que eles chegam lá em 10 dias, a língua já
já deslanchou. É questão de treinamento de ouvido, Porque né? não tem mais jovem brasileiro hoje que não saiba um pouco de inglês. Isso todo mundo estuda inglês desde que nasce nesse país quase, né? Então, é só chegar lá e brasileiro tem um bom ouvido para inglês. Chega lá, deslancha rapidinho. Como é que foi com vocês? Foi assim mesmo. Foi assim, o João né? comentou, né, nessa questão de conversar um pouco menos com os brasileiros, que também tu aprende mais rápido, né? Acho que isso é importante, né? Sim. Tanto é que na casa que eu fiquei, depois de um tempo a gente conseguiu dividir, e aí ficou eu e esse meu amigo, mais uma americana e uma chilena. Então já era, não teria como não falar o inglês, porque ficaria mal se você falasse o português e outras duas pessoas não entendessem. Então a gente falava inglês o tempo inteiro. A chilena até ia conseguir enrolar, né? Pelo menos é americana. Mais ou menos. E a questão que também não é só trabalhos, né? Programas de trabalhos em locais de calor, como vocês tiveram, né? Parque de diversões, parque aquático, né? Existem outros programas. Nossa, tem quem vai para as montanhas, né? Para as estações de esqui, que vai trabalhar no ski lift, né? Que é pegar o ticket para a pessoa subir, descer naqueles, né? Com os esqui. A pessoa fica na rua num friozão o tempo todo. Mas tem esses casos. Mas é bacana, né? Também vai viver numa estação de esqui, imagina. Que super experiência para nós que não temos isso aqui, né? E não somente nos Estados Unidos, né? Também há oportunidades na Europa, em outros Não, esse programa específico que a gente está falando agora, de trabalho de férias, esse é um programa americano. Ele é um programa americano. Mas existem outros programas de trabalho, vários outros, para universitários ou para não universitários. Tem programa de voluntariado, que é uma coisa bárbara hoje em dia, né? Que a pessoa pode até 50 anos fazer na Índia com pessoas, na África do Sul com animais, né, animais selvagens, no Peru, enfim. Tem programas também nos Estados Unidos, no verão deles, que é o programa de acampamento, que a gente manda os garotos trabalharem com acampamentos de estudantes. Daí os estudantes são, né, nível médio, primário, ginásio, aquela coisa. Não, cafona, né? Primário, ginásio não existe mais. Não existe mais. Ensino básico. Ensino médio, Não, daí eles vão para trabalhar nesses acampamentos, daí é um período diferente. Daí é de maio a agosto, que é o verão deles. Né? Também tem isso. E o que mudou para vocês na sua viagem, depois que voltaram, passaram esses 4 meses lá? Quando voltou aqui? Eu voltei muito mais maduro, viu? Eu entendo agora muita coisa do que minha mãe faz para mim, que eu sentia muita falta. Mas eu tenho um ótimo inglês, eu dei um peso no meu currículo para disputar vagas, por exemplo, agora nesse semestre, que é tão importante, vaga de trainee, meu currículo ganhou um peso importante, então essa experiência me faz passar por algumas vagas que eu não passaria se não tivesse. Então é ótimo, eu tenho certeza que cresci pessoal, profissionalmente e como eu gosto de ouvir isso. É bom, né? Muito bom, né? É muito bom. Que a gente diz isso, né? Mas é bom ouvir que eles sintam isso, né? Que é o resultado do trabalho, né? Muito importante. E o bom de ter usado toda a CI foi garantir a tranquilidade da minha família, né? Meu pai e minha mãe, paz, sono, tranquilo para eles. E pra ti, Janaína? Pra mim também, assim, porque eu morava em Canela, cidade pequena, e fui, né, pro programa. Aí depois consegui um emprego em Porto Alegre, porque se eu não tivesse passado por essa experiência nos Estados Unidos, eu não ia ter tido a coragem de ter saído de casa, porque em Porto Alegre eu moro também com pessoas da mesma idade, assim. Então, aprender a me virar sozinha, ganhei uma independência, o inglês também melhorou bastante. Mas acho que a experiência pessoal, assim, em todos os sentidos, vale a pena, o que o programa te proporciona. Qualidade comprovada, então. Comprovado. Gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui, então, no nosso estúdio, para contar um pouco da história e experiência, né? Que é tão bom, às vezes, a gente escutar, né, Ana? De trazer o João e a Janaína aqui para contar a experiência, né? Tantos outros... Porque hoje tá mais fácil realmente fazer intercâmbio, né? Tá mais acessível, então é legal poder mostrar isso para todo mundo, né? Eu te agradeço muito porque é uma oportunidade de mostrar várias coisas que se tem hoje que as pessoas nem sabem que existe, né? De programas outros, etc. Então, muito bom estar aqui. Obrigada, Rodrigo. João, obrigado. Eu agradeço a oportunidade também. Janaína também, muito obrigado. Obrigada. Né? Este foi o Eu Fui sobre trabalho de férias nos Estados Unidos. Participe do nosso programa, venha contar as suas experiências e vidas pelo Brasil e pelo mundo. eufui@fevale.br. Tchau!